Vamos lá. Rio de Janeiro passa a impor restrições e exigir certificado de vacina contra o Covid-19. Medida foi assinada hoje e publicada no Diário Oficial da capital fluminense, né? Hoje, no caso, ontem aqui. Em um novo avanço contra a liberdade individual, o município do Rio de Janeiro tornou obrigatória a apresentação do certificado de vacinação contra o Covid-19 para ingresso em determinados locais na cidade. Entre os espaços que terão de exigir o documento estão academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento, clubes, estádios e vilas olímpicas. Também será obrigatória a apresentação do certificado em cinemas, teatro, circo, sala de concerto, pista de patinação e outras atividades de entretenimento. O acesso a locais de visitação turísticas, como museus, galerias, aquários, parques de diversões e drive-in, bem como convenções e feiras comerciais, também ficará restrito a quem apresentar o documento. A exigência começará a ser feita em 1º de setembro e seguirá o cronograma da Secretaria Municipal do Rio em relação às idades. Portanto, para aqueles cujo cronograma já previa a segunda dose, o certificado terá que comprovar as 2 doses. Para aqueles cuja data de aplicação da segunda dose ainda não chegou, o documento só precisará comprovar a primeira dose. Serão aceitos tanto o comprovante emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto aquele disponível na plataforma Conect SUS, que pode ser obtido pela internet. A cobrança deverá ser feita pelo próprio estabelecimento e a fiscalização do cumprimento da regra ficará a cargo da Vigilância Sanitária Municipal. A Prefeitura também passará a exigir o comprovante de vacinação para a inclusão e manutenção de pessoas no programa de transferência da rede de cartão Família Carioca. A exigência do certificado também será feita para quem quiser realizar cirurgias eletivas nos serviços públicos e privados de saúde e nas unidades do Sistema Único de Saúde na capital fluminense. Aqui, senhor Sepúlveda, eu já quero chamar a atenção para o último parágrafo. Eu vou ler novamente. A exigência do certificado também será feita para quem quiser realizar cirurgias eletivas nos serviços públicos. Agora aqui, a coisa mais grave de tudo. E privados de saúde nas unidades de Sistema Único. Então, meu amigo, se você precisa fazer uma cirurgia e você está pagando por essa cirurgia, nem assim você tem direito. Por quê? Porque o Estado definiu. O Estado definiu o quanto que ele pode mandar na sua vida, no seu livre-arbítrio e até nas suas necessidades. E se você não se ajoelhar e dobrar a sua espinha para o prefeito Eduardo Paes, você não pode nem fazer uma cirurgia, mesmo que você tenha rendimentos para pagar essa cirurgia e tenha um médico disposto a fazê-lo. Isso é totalitarismo. Eu não consigo encontrar outro nome para o que o senhor Eduardo Paes está fazendo no Rio de Janeiro, senhor Sepúlveda. Bom, Paulo, isso é totalitarismo sanitário, né? Ou seja, manipular uma questão sanitária para apagar, digamos assim, para roubar os direitos individuais mais preciosos que o cidadão tem. E esses direitos não são os direitos só reconhecidos pela Constituição, como muita gente diz. São os direitos que qualquer indivíduo tem enquanto criatura de Deus, portanto, anteriores ao Estado. Você não pode ser obrigado a inocular uma substância no seu corpo. Isso é um direito natural. Você não pode ser obrigado a tomar uma coisa que você não quer. Então, isso começa por esse aspecto. Depois o seguinte, não há estudos conclusivos até agora de problemas que podem surgir com a aplicação de vacinas, inclusive óbitos que já houve. Então a pessoa não tem o direito, vai perder direitos que lhe cabem por causa dela ter uma reticência que é legítima. Quando a pessoa procura um médico, ela procura um médico da sua confiança.
E ela, por exemplo, quando vai ao médico e não gosta daquele médico, procura outro. Procura, enfim, para ter uma pessoa que seja da sua confiança e que possa tratar do seu estado de saúde, possa orientá-lo, possa medicá-lo. Agora, são pais, como todos como todos os participantes de uma certa elite global que tenta impor coisas inauditas, assina um decreto que extrapola completamente os limites da sua autoridade, mas totalmente. E eu acho que até era interessante, Paulo, não sei o que você acha, de já ler a outra notícia em que ele diz qual é a intenção que ele tem. Vamos lá. Eu vou até colocar na tela essa daqui, né, senhor Sepúlveda? Acho que vale a pena. Porque eu acho que a intencionalidade que ele confessa, que é para nós não dizermos que estamos inventando, é o que ele diz. Pois é, não, vamos colocar aqui na tela para ficar bem claro, né? E aqui diz Eduardo Paes, abre aspas, vamos criar dificuldades para aqueles que não querem se vacinar, diz o prefeito do Rio. Antes de ler aqui, senhor Sepúlveda, o JNNE fez um comentário aqui no chat que eu achei muito pertinente. Será que ele vai negar os impostos dos não vacinados? Exatamente. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Novas determinações valerão a partir de setembro e foram publicadas hoje no Diário Oficial. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, partido do senhor Gilberto Kassab, né, defendeu nesta sexta-feira a exigência de certificado de vacinação contra a Covid-19 para que cidadãos tenham acesso a locais de lazer. A determinação valerá a partir de setembro e foi publicada hoje no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro. Ao apresentar o boletim epidemiológico da cidade, Paes argumentou que as medidas protegem os vacinados e estimulam a vacinação ao criar dificuldades para quem não quer se vacinar. Então ele quer imposição. Né? Abre aspas. Não deixem de se vacinar. Nós vamos criar dificuldades para aqueles que não querem se vacinar. Desde o acesso a programas de transferência de renda, passando por cuidados à saúde, passando por alternativas e oportunidades de lazer. E em alguns casos até de trabalhar. É muito importante que as pessoas se vacinem. Senhor Sepúlveda, esse sujeito deveria estar preso. Eduardo Paes, se esse país fosse um país sério, Eduardo Paes deveria estar preso. Façam o que quiser com o canal, tirem do ar, façam o que quiser. Um homem que fala. Eu vou repetir as palavras do Eduardo Paes. Eu vou repetir. Não deixem de se vacinar. Nós vamos criar. Ele está declarando a intenção explícita. Nós vamos criar dificuldades para aqueles que não querem se vacinar. Desde o acesso a programas de transferências de renda, ok. Você não quer dar esmola do Estado. Passando por cuidados à saúde. Ou seja, se a pessoa não quiser se submeter à vacina, você vai criar dificuldades para que ela tenha acesso à saúde dela? Isso é um crime. Esse sujeito é um criminoso que devia estar preso. Paulo, eu só fazer um parênteses. Só fazer um parênteses aqui, pelo seguinte, eu sei que a notícia continua, mas é preciso frisar bem aqui uma coisa. Nós estamos vivendo um contexto político gravíssimo no Brasil, em que nós estamos vendo uma minoria querendo acachapar o povo numa verdadeira ditadura da opinião. Tem que entender o seguinte, isto também faz parte dessa ditadura. Essa ditadura das passaportes de vacina, nada disso foi aprovado. Não existe nenhuma lei, mas eles estão fazendo decretos que passam por cima de qualquer coisa. Por quê? Porque a anarquia legal está lançada no Brasil e é para implantar totalitarismos localizados. Numa anarquia, não adianta o presidente dizer que não vai haver vacinação obrigatória, porque estes tiranetes locais estão garantidos pela anarquia legal lançada pelo Supremo. Em matéria de... É preciso entender que este fator também faz parte desse perigo
total que o Brasil está atravessando. Pois é, senhor Sepúlveda. E além da questão de saúde, que já é gravíssima, olha o que ele continua aqui falando. Passando por alternativas e oportunidade de lazer e, em alguns casos, até de trabalhar. Meu amigo, você proibiu uma pessoa de conseguir o seu sustento, você tira a esmola do Estado, você não deixa essa pessoa ter acesso à saúde. Que é isso? Isso é Auschwitz?